Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 minutos. Já início, né, de quarta-feira, pra gente falar da eliminação do Bahia, tá? Na Copa Sul-Americana, derrota por 2-0 pro América de Cali lá na Colômbia. E o Bahia deu adeus aí à sua jornada sul-americana nesta temporada 2025. Vamos falar muito desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui conectado com o Ravel Pinheiro e na direção, edição e trabalhos técnicos desta live, quem está é Gabriel Costa. Já vou pedindo like aí para vocês, tá, galera que tá chegando aí, já deixa o like nesse vídeo, né? Aproveita para fazer a sua inscrição, se você ainda não é inscrito, a hora é agora, né? Estamos aí a pouco menos de 9 mil inscritos, né? Um pouco mais de 9 mil inscritos aí para nossa marca de 100 mil, tá? Nesse momento, 9.300 inscritos aí restantes para a gente atingir essa marca. A gente conta muito com a ajuda de vocês, tá? Se você já é inscrito, divulga aí para os seus amigos, né? Nesse caso aqui, a torcida do Bahia ou a torcida do Vitória, né? Que quer ver aí a frustração do rival, que também tá por aqui. Compartilha aí, ajuda a divulgar o 45 minutos para a gente crescer cada vez mais esse projeto independente que trata o futebol da nossa região da maneira que ele merece. Também agradecer aos nossos parceiros, né, que ajudam aqui a esse projeto se manter cada vez mais firme e forte, começando com Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, lembrando que aposta em entretenimento, tá? Não é investimento, jogue sempre com responsabilidade. E também tem a galera do nosso Clube 45, né, que nos apoia lá no apoia.se/podcast 45, a galera que também ajuda a patrocinar, a financiar esse projeto. Valeu demais aí a galera do Clube 45. E se você quer fazer parte do nosso clube, né? O link tá aí na tela, o QR Code também, e você será adicionado, tá? Caso você decida aí se tornar membro do nosso clube, você entrará no nosso grupo do WhatsApp lá, a resenha não para, 24 horas por dia. Claro, falando muito de futebol, futebol nordestino sobretudo. Bom, é isso. Vamos lá, vamos falar dessa eliminação do Bahia na Colômbia, né? 2-0, Ravel Pinheiro. Boa noite para você. Antes da gente falar do jogo, eu queria que você fizesse uma avaliação dessa temporada continental do Bahia, né? O Bahia voltando à Libertadores depois de décadas, né? Voltando à Sul-Americana depois de ser terceiro colocado, que foi até frustrante, né? O Bahia estava líder ali do seu grupo quando virou o turno, acabou ficando fora da classificação para as oitavas de final, caiu na Copa Sul-Americana e é eliminado aí para o América de Cali, 180 minutos, sem marcar gol. Enfim, dá para dizer que essa trajetória continental do Bahia foi decepcionante, não classificando na Libertadores e caindo no primeiro playoff, né, na repescagem da Copa Sul-Americana. O Bahia não deveria entregar mais pelo investimento e pelo elenco que tem? Com toda certeza, Fábio. Boa noite para você, boa noite para Gabriel, para todo mundo que já está assistindo também esse conteúdo agora ao vivo ou para quem vai consumir depois aí no YouTube, nos nossos agregadores de áudio aí, quando quiser. Fábio, a sensação, né, primeiro, antes de entrar propriamente no jogo, assim, é que se fosse para fazer, se a gente soubesse que o Bahia ia ter esse tipo de desempenho na partida de hoje, era melhor que o Nacional tivesse feito aquele gol ali nos últimos minutos no jogo lá no Gran Parque Central contra o Atlético Nacional de Medellín. Era melhor que o Bahia tivesse tomado mais um gol em Porto Alegre contra o Internacional. Porque a eliminação na Copa Sul-Americana, dentro da realidade que o Bahia se encontra no momento, o time que mais joga no Brasil, são 50 partidas no ano já, com um calendário comprometido, né? O Bahia não vai jogar amanhã pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro em razão dessa partida de hoje, né? E com isso serão 2 jogos a menos do que boa parte dos demais adversários no Campeonato Nacional. A sensação é que o Bahia só fez gastar seu tempo, desgastar seus atletas e com uma postura completamente modorrenta, desesperadora, irritante para o seu torcedor que está acordado até agora, meia-noite 6. Provavelmente aqueles que sentem mais o resultado, e com razão sentem, vão demorar um pouquinho mais para dormir essa noite, vão se chatear amanhã, vão passar por a rivalidade, a zoação normal até, né? Dentro do contexto de torcer futebol.
Mas vamos passar por tudo isso porque o Bahia se mostrou um time apático sem vontade de competir de fato. Ser eliminado da Sul-Americana, levando em consideração essas 4 frentes, todo o peso que se tem, e pensando nas lacunas do elenco, enfim, todo o contexto da temporada 2025 do Bahia, a gente pode encontrar certa normalidade, tá? Principalmente em razão das escolhas que Rogério Ceni teve para o duelo nos 180 minutos. O problema é como se é eliminado, né? O problema é como o Bahia chega hoje à condição de ser um time eliminado nos playoffs da Sul-Americana. Primeiro, demonstrando, Fábio, que nas competições internacionais, né, competição continental, tanto a Libertadores quanto hoje na Sul-Americana, falta maturidade ainda para esse time, falta compreender melhor o entendimento do jogo, né? Jogar de uma maneira mais segura, mais madura, mais inteligente, sem sentir tanto a pressão de jogar em estádios lotados, com torcidas que pulsam o tempo inteiro, porque tecnicamente, eu disse na semana passada e repito, esse time do Bahia é melhor que o time da América de Cali. É melhor que o time da América de Cali. Eu não retiro uma vírgula do que eu disse em relação a isso semana passada. Agora, ser melhor tecnicamente não é o suficiente. E o Bahia demonstrou isso com uma postura covarde, uma postura preguiçosa. E dessa maneira já havia sido contra o Atlético Nacional em Medellín, contra o Inter em Porto Alegre. A exceção feita a tudo isso foi o jogo contra o Nacional em Montevidéu, onde o Bahia conseguiu ganhar. Mas repetindo a postura que já havia tido na Libertadores de uma maneira ainda pior, nesse confronto de hoje, onde o Bahia não deu um chute a gol, Fábio. O Bahia não deu um chute a gol em 90 minutos. A única finalização com o mínimo de perigo foi de Kaique por cima da trave. E o Bahia, que precisava pelo menos vencer o jogo hoje pelo placar mínimo para garantir a classificação no tempo normal, toma 2 gols sem ameaçar diretamente o adversário e repetindo problemas que a gente já tem conhecimento. Quem conhece, quem acompanha o Bahia minimamente, sabe de todos esses problemas. Não precisa nem ser torcedor. Só precisa assistir um jogo por mês do Bahia na temporada, que a gente já sabe quais são esses problemas e a gente vai destrinchá-los daqui a pouco, quando a gente analisar propriamente o jogo. Fato é que nesse momento, Fábio, a eliminação ela acontece num roteiro extremamente prejudicial ao Bahia. Porque a pressão vai subir no jogo de domingo, porque o torcedor tá chateado, porque o torcedor tá desconfiado e porque o time fez jus a toda a carga negativa que vai enfrentar nos próximos dias. Jogadores, comissão técnica, diretoria de futebol. O Bahia hoje andou algumas casas para trás dentro de um projeto que a gente entende que tende a ser bem sucedido no longo prazo. Muito bem, Ravel Pinheiro. Vamos falar a partir de agora mais especificamente do jogo, né? A gente tem alguns comentários aqui, vamos lendo aqui. O Pedro pergunta: o Bahia caiu, foi? E emojis de risadas, né? Deve ser rival. O Pedro Robles: hoje foi o closing do Esquadrão na Sula. Vê se não faz biquinho de choro. A galera viu aqui, vê você triste, viu, Ravel? Eu já percebi aqui pelo chat que a galera Faz quer, parte. Faz quer ver parte o seu da. sofrimento. Quando ganha, a torcida do Bahia aparece, obviamente, na galera que está escutando a gente aqui, vem aqui comentar sobre o jogo. Quando perde, naturalmente, você tem ali os torcedores rivais, enfim, fazendo a resenha, a zoação, faz parte do contexto do futebol. Inclusive, convido a todos aqui que venham escutar a análise, deixar o comentário, obviamente, né, um comentário que não passe dos limites do respeito. Vem aqui, interage com a gente, faz a resenha. A resenha pode virar pauta, inclusive, aqui desse conteúdo, porque a gente não faz análise de chapa branca aqui. Quando é necessário meter o pau, a gente mete o pau mesmo. Quando é preciso elogiar, a gente elogia. E vocês, torcedores do Bahia, torcedores dos times adversários, fazem o nosso canal acontecer. Então curtam, compartilhem, comentem, que a gente vai estar aqui para promover a integração entre vocês, que são audiência, e nós, eu e você aqui, Fábio e o Gabriel, que está na direção, conduzindo esse programa. Muito bem, mais alguns comentários aqui. O Brett André fala que elenco e time superestimado. Quem sou eu? Um torcedor maluco qualquer. Os especialistas dizem ao contrário, não é mesmo? Realmente, quando precisou ali dos jogadores do banco, não fizeram diferença, né? Ficou muito claro isso nesses dois jogos. Né? E até dá para se discutir, Ravel, a estratégia do Ceni, né? Porque, assim, ele poupou meio time, metade do time na ida. Né? Ali 6 jogadores, né?
Mas os principais jogaram, né? Mingo, Pulga, quem jogou mais também? O Juba, né? Que saiu no intervalo. E aí esses jogadores no jogo decisivo estavam muito cansados. E eram jogadores que poderiam decidir alguma coisa, né? Você viu hoje o Pulga no segundo tempo não tinha mais. O Juba já não estava em campo. Né? O Mingo errando coisas que normalmente ele não erra. Pode ser o cansaço, né? Um jogador que jogou todas as partidas. Por mais que sejam jogadores jovens, viagens, né? Jogos consecutivos, acaba desgastando. Então, ele na prática, ele nem poupou tanto, ele nem descansou tantos caras. E ao mesmo tempo ele não conseguiu o resultado, né? Então ficou nessa. Ele poupou meio time no jogo de Salvador, que em tese era um jogo para você ir com força máxima e fazer o resultado, né? Então, se era para poupar, poupava hoje também. Se é sul-americana é secundária, poupava o resto, metade do time hoje também e via no que dava. Porque na ida ficou parecendo que a sul-americana era secundária, mas hoje ele já mudou. Hoje foi com força máxima, foi com o que tinha de melhor. Ter que fazer alterações ali no segundo tempo, muito por desgaste. Mas não acabou sendo contraditório as escalações e é prioridade ou não é? Se não era hoje, não era para ir com um time mais mesclado para descansar para o Campeonato Brasileiro? Com toda certeza, Fábio. Assim, por isso que eu disse assim, a eliminação da Sul-Americana, ela nem me dói tanto, para ser bem sincero assim. Primeiro porque eu cansei de dizer isso aqui, né? Eu não vejo, não via, e obviamente agora o Bahia eliminado, não vejo o Bahia como de fato um favorito a conquistar o título. Acho que tem camisas mais pesadas no continente, elencos mais fortes, equipes que têm mais tradição e mais acostumadas a jogar essa competição do que o Bahia, que retornou à Sul-Americana depois de 10 anos, se eu não estou enganado. Acho que 2015 foi a última participação. Não, não, até teve participação mais recente, minto. Teve participação ali 18, 21, se não me engano. Teve também participações. Enfim, 5 anos aí de distância de competições da segunda prateleira do continente, como a Sul-Americana, e 36 anos sem jogar Libertadores. Então, assim, ser eliminado da Sul-Americana nesse estágio do plano de negócios e do futebol do Bahia, de certa forma, é compreensível. O grande problema para mim está no roteiro. E o roteiro você elucidou muito bem na sua fala, Fábio. Se era para colocar força máxima em algum jogo, faria muito mais sentido colocar essa força máxima na Fonte Nova. Até porque, é, em Salvador, no primeiro jogo, o Bahia deixou claro e evidente que não ganhou porque faltou qualidade. Tá? Os jogadores que entraram em campo ali, principalmente os reservas imediatos, eles não têm a mesma capacidade de fazer o jogo acontecer como os titulares. Então, aquelas duas bolas que Kaique teve a oportunidade de fazer o gol já nos finais, nos momentos derradeiros ali da partida, se fosse um Pulga, faria. Se fosse um questionado Ademir, faria. Entendeu? Outros jogadores ali que costumam jogar mais tempo provavelmente fariam, porque, embora Kaique, que está na tela aí, não seja um jogador prejudicial, ele não tem o mesmo nível técnico dos jogadores tidos como titulares mesmo, sabe? Então, assim, quando o Rogério opta por começar com um time mesclado em Salvador, tendo o Bahia voltado de uma parada e tendo jogado apenas 2 jogos depois desse retorno, mesmo que tenham sido jogos ali um tanto encavalados, eu não compreendo fazer sentido algum, assim, para mim, o Bahia, depois desse jogo, ter que fazer uma viagem para Fortaleza, né, 1.000 quilômetros aí de Salvador, para jogar o Campeonato Brasileiro com força máxima, depois se deslocar 4.000 quilômetros para ir para Colômbia, para Cali, ainda que seja num voo fretado, mas é um deslocamento pesado. Você chega lá, botar força máxima para um jogo que aconteceu 3 dias depois, 4 dias depois, né? O jogo aconteceu no sábado, no fim da tarde ali acabou o jogo, você tem o domingo, a segunda, na verdade, você viaja domingo, segunda para terça jogar com força máxima. Na minha cabeça não faz sentido essa estratégia, tá? E aí no domingo você tem jogo importante já pelo Campeonato Brasileiro. Se fosse para colocar força máxima, para mim faria mais sentido colocar essa força máxima jogando em Salvador e negociar a postura em Cali. Faria mais sentido, até porque essa força máxima hoje, ela na verdade foi um contrassenso da postura do time, tá? A força máxima, ela só existiu no papel, porque nenhum jogador do Bahia hoje jogou É. com vontade de vencer. Uma coisa é a gente questionar aqui o encaixe de determinadas peças que entraram ali
por substituições forçadas, né? Exemplo de Michel Araújo por Everton Ribeiro. A gente sabe que existe, embora Michel Araújo viva até um momento ok para mim, existe uma disparidade técnica muito grande entre uma peça e outra. A compensação de uma por outra ali pode se dar na parte física. Michel é mais combativo, participa mais do jogo, enquanto o Everton Ribeiro ele tem melhor recurso técnico, né? O gesto técnico dele é melhor. Aí você tem William José jogando meia bomba, e aí você não tem condição de colocar um Lúcio que vive péssima fase preterido para um jogador que não exerce a função muito bem, que é o Cauli, que embora não tenha feito um jogo miserável, né? O Bahia teve tantos jogadores ruins hoje que Cauli não está nem entre os piores, mas não consegue fazer bem essa função de falso 9, não funciona bem, principalmente num jogo onde o Bahia tinha necessidade de fazer gol. Então, um atleta que não pesa a área, um atleta que tem mais um perfil de rotação, de flutuação, não vai funcionar e não funcionou hoje. Então não fazia sentido você colocar essa dita força máxima se a cabeça dos jogadores não estava naquela competição. Então, para mim, o peso maior não está em ser eliminado da Sul-Americana. O Bahia tinha 4 frentes, agora tem 3. Precisaria abrir mão disso em algum momento, só que o Bahia não abriu mão. O Bahia foi varrido, tá? É importante que se diga isso para amanhã ou depois a gente não dizer assim, o Bahia preferiu não jogar Sul-Americano. Esse discurso ele não existe, tá? O Bahia jogou o primeiro jogo com 4 titulares e jogou o segundo jogo com todos os titulares possíveis. E ainda assim foi eliminado. Por quê? Porque a cabeça dos caras não estava nessa competição. E se não estava, coloca o time alternativo. Preserva os caras para jogar a competição que parece que eles estão levando mais a sério, porque no brasileiro o desempenho, a postura do time é boa, tá? A gente não pode falar aqui, não são bons os desempenhos e postura. A gente não pode ficar aqui também condenando o 2025 do Bahia por causa de uma eliminação até anunciada, diria eu, tá? Mas o fato é que Rogério, para mim, já começa errando nessa escalação, já começa errando ao colocar esses titulares num jogo que, se fosse para escolher entre um e outro, faria mais sentido colocar na ida. Ele erra para mim também ao colocar Cauli no lugar de William José. Eu insisto, apesar da fase péssima, o jogo pedia a entrada de Lúcio Rodrigues, um atleta que tem mais perfil de ser um centroavante mesmo. Essa estatística do Bahia não conseguir finalizar uma bola no gol não é coincidência. O Bahia não jogou com atacante, jogou com jogadores de lado que não tem perfil de finalização, Pulga e Ademir, e jogou com um meio-campista qualificado, mas que não tem também o perfil de finalizar, de ser um camisa 9. E aí o grande problema disso é você ter a necessidade de colocar a bola para dentro e nem sequer gerar uma oportunidade para isso. Eu digo isso porque o Bahia começou o jogo até bem, com uma tentativa de Michel Araújo nos minutos iniciais, uma finalização com certo perigo de Pulga passando à esquerda do goleiro para fora aos 15 minutos ali, e depois disso só deu o América de Cali. O América começou o jogo aparentemente um pouco assustado pela qualidade técnica do Bahia, mas quando viu que os atletas estavam desinteressados, e eu ressalto aqui, para mim a postura dos atletas do Bahia no jogo de hoje, Fábio, foi omissa, tá? Os jogadores eles não jogaram com a vontade condizente com a importância do torneio, com a escolha do treinador por colocar o que ele tem de melhor num jogo dessa magnitude. E aí, dessa forma, o América foi ganhando espaço, Carrascal começou a dominar o jogo, Murídio, que é um bom jogador também, começou a ganhar todos os duelos individuais jogando ali na esquerda para dentro, e até o lateral direito improvisado, Tovar, também fez uma grande partida jogando e exigindo muito de Juba ali no lado esquerdo defensivo do Bahia. Só que aí fica a má notícia, né? Quando o Juba, que já tinha perdido tudo para esse atleta, é substituído, Iago Borducci entra e transforma o que já estava ruim em algo ainda pior. Então o Bahia ainda é penalizado no primeiro tempo, sofrendo esse gol, e as coisas vão ganhando um contorno ainda mais dramático, porque o Bahia não conseguia criar absolutamente nada, nada encaixava. Depois dessas duas finalizações que eu citei aí, ambas que não chegaram a oferecer assim grande perigo, né? Nem foram consideradas finalizações na barra, porque não foram mesmo. O Bahia voltou para o segundo tempo com a postura um pouco mais ofensiva, tentando dominar o jogo, mas eu senti esse desgaste físico dos atletas. Parecia que alguns desses jogadores hoje, eles nem conseguiam, de fato, dar o seu melhor, né? A exemplo de Mingo, que pareceu muito cansado, o próprio David Duarte, Luciano Juba, que foi substituído no intervalo. Isso não é coincidência, tá, Fábio? Eu nem falei do lance do primeiro gol ainda, porque eu vou deixar ele como um capítulo à parte. O fato é que alguns atletas do Bahia se mostraram extenuados hoje, e isso se dá pela maratona de jogos, pela escolha ruim, eu acho, do lançamento dos titulares hoje, né? O time misturou falta de vontade com falta de vigor físico, e esse combo do caos aí fez com que o Bahia não gerasse, como eu disse,
uma finalização no gol. Isso ainda, o Bahia ainda melhora um pouquinho quando você tem atletas que entraram ali e minimamente tinha pulmão. A exemplo de Kaique, que, como eu disse, apesar de ninguém no Bahia se salvar hoje, ele também não foi um dos mais miseráveis no jogo, não. Ainda teve uma oportunidade de finalização. Mas o fato é que o Bahia sentiu muito essa escolha infeliz de como gerenciar o elenco, de como ter a postura. Se os atletas não estavam com cabeça nessa competição, era melhor que não fossem escalados. Não sei o que foi dito na pré-eleição, nem como o Bahia internamente estava tratando essa competição, mas a sensação que ficou para quem estava vendo aqui de fora e torcendo pelo time é que vendeu-se um comodismo muito grande. Uhum. Comodismo esse, Fábio, que fica evidente em outros setores do clube, tá? E a gente vai analisar isso aqui ao longo ainda da jornada do Bahia durante muito tempo, mas é preciso que a gente fale um pouco sobre isso nesse exato momento. A direção do Bahia, eu já cheguei a utilizar essa expressão aqui e vou utilizar de novo. A direção de futebol do Bahia é um pouco Faria Limer, sabe? É aquela galera que bota o blazerzinho, a calça social, o sapatênis e vai para o ambiente do futebol com uma postura aparentemente não condizente com alguns fatores emocionais que fazem parte do futebol. Eu estou dizendo isso porque eu acho que método, planejamento, estratégia, respeito ao orçamento, tudo isso é fundamental para o futebol. Agora, se você pegar tudo isso aí, colocar dentro de uma salinha com ar-condicionado e você não se incomodar com a derrota, se você não incomodar com o fracasso, se o sangue não esquentar na veia, se você não ficar com dor de cabeça, se você não ficar puto com as coisas que não acontecem, meu amigo, esqueça. Você pode ter o melhor planejamento possível, você pode ter a maior vontade possível, mas se a sua passividade, se a sua letargia for no nível de você aceitar que você tem um alvo na negociação, aí chega um dia a negociação é muito cara, então vamos aceitar o goleiro que a gente tem aqui. Ah, mas o atacante que a gente contratou ano passado por 12 milhões de dólares e não tá rendendo mais, mas vamos esperar ele virar, ele voltar a render, ou vamos esperar uma proposta aparecer. Meu amigo, futebol não se faz dessa forma. Todo tipo de planejamento ele precisa acontecer e é muitíssimo importante. Eu venho defendendo aqui. O Bahia teve alguns problemas no setor defensivo, Fábio. Eu não sou a favor, por exemplo, do Bahia antecipar orçamento previsto para o ano que vem para fazer uma mega contratação no setor. Mas não dá para você aceitar a ideia de que nesse momento o Bahia tem 3 zagueiros à disposição. Aí você joga com o Mingo com um palmo e meio de língua do lado de fora, um David Duarte que não tem margem para erro, um Gabriel Xavier que não reúne as características suficientes para ser titular em jogos super importantes, não deixa aquela confiança que a dupla de zaga titular anteriormente deixava. E aí você vai vendo os problemas se acumularem e a galera tá de blazer, calça social, sapatênis, iPhone do lado aqui no ouvido, negociando no time que o futebol não exige, que o futebol não tolera. E dessa forma, mais uma vez, em mais uma competição internacional, o goleiro do Bahia, que eu cansei de mencionar o nome, não vou mais mencionar o nome desse atleta aqui, até que ele faça uma boa partida, eu não menciono mais o nome desse goleiro aqui. Ele falha mais uma vez, já havia falhado em Medellín, falhou hoje de novo, dessa vez uma falha coletiva. Para mim, a falha dele não foi nem a maior. Para mim, ele tem a digital no lance, mas a falha é coletiva, de David Duarte, de Mingo principalmente, e dele. Aí ele vai lá e falha, e amanhã o Bahia vai continuar insistindo no goleiro que negocia há 7 meses. E sabe Deus quando é que esse goleiro vai aparecer aqui. São 12 dias de janela aberta. E o Bahia não faz PN para aliviar o sofrimento do torcedor. O Bahia precisa fazer gol, o Bahia não finalizou uma bola no gol. E os nomes especulados são nomes que a gente nunca ouviu falar. E não é só não ouvir falar, porque o futebol, às vezes, o nome a gente não conhece, o cara vem aqui e faz. Muita gente não conhecia Cauli, ele fez um excelente 2023 pelo Bahia e agrega no elenco de hoje em dia. Mas aí você olha os números, são 36 jogos, 4 gols, são 13 jogos, 2 gols, 1 assistência. São esses atletas que vão render pelo Bahia? Pode ser que sim. Agora, não aparecem como nomes que vão empolgar a torcida. O prognóstico é ruim. E pior do que isso, não passam de especulações. Contratação até agora nada. As lacunas estão aí, ecoando nos ouvidos da torcida do Bahia, gritando nas paredes da cidade tricolor há muito tempo. E a gente tem que vir aqui e falar dia após dia, dar a nossa cara para bater, escutar o sentimento do torcedor, sentir como a gente sente enquanto torcedor, repassar a frustração da torcida e a galera tá no ar-condicionado. Faria Limer, tomando a decisão da maneira como acha que deve. E dessa forma, o Bahia é eliminado mais uma vez,
sem demonstrar sangue, sem compreender as nuances de uma temporada difícil, Fábio. E agora, na minha avaliação, tendo que reconquistar a torcida, que vai para o jogo domingo porque o Bahia faz um bom brasileiro, mas com toda certeza vai desconfiada e sentida, sobretudo magoada, pelo insucesso na noite de hoje. É isso, né, Ravel? E deixa uma preocupação pro resto da temporada, assim, porque goleiro e centroavante ganha jogo, né? E o, e o Bahia tem essas duas posições aí como carentes, né? Tem o William José, que é um jogador que até estava bem recentemente, mas se machucou, né? Voltou hoje jogando só a parte final. O Marcos Felipe, que não passa segurança, né? Então, de fato, o time do Bahia é bom na média, né? Mas se você não tem ninguém para botar para dentro e você tem um goleiro ali que não te passa uma segurança, né? Não tem um goleiro que ganha jogo, né? Um goleiro que assim, o time vai mal, mas o goleiro pega tudo e podia ser 0-0 para os pênaltis, por exemplo, né? Isso, É, isso. isso, vez ou outra, é um time que do tamanho do Bahia, o que o Bahia quer chegar, né, no cenário sul-americano e nacional, precisa de um goleiro desse tipo, né? Um goleiro que ganhe jogos. Claro que não vai ser sempre, mas que vez ou outra ali o goleiro salve, né? A gente viu o Marcos Felipe nem na Libertadores, né? O jogo contra o Atlético Nacional, que ele sai meio errado, né? Solta a bola no pé do jogador, né? É um gol decisivo ali para a classificação. E É, depois no jogo de hoje, né, a gente vai falar muito dessa falha, mas ele também não foi muito bem, né, no lance, então é difícil aí o Bahia alçar voos maiores em duas posições tão decisivas no futebol, né, não tendo ali jogadores que de fato resolvam. Bom, a muitos gente comentários. fala Ah, muito sobre isso, Fábio. Desculpa te interromper antes de passar para os isso, nossos comentários aí, para a turma que está dando um apoio. Muito legal aqui a interação da galera no chat. A gente fala muito sobre isso, dá um exemplo aqui dentro de uma realidade também de um time que foi SAF, voltou para a associação e que claudica bastante nas competições que joga, mas que minimamente tem dentro da sua estrutura peças importantes e que fazem com que o, o- a emenda não saia ainda pior do que o soneto, é o Vasco da Gama. Tem um Léo Jardim, que é um baita goleiro. isso. Tem um Verratti que, vez ou outra, deixa gols importantes, e foi assim hoje também, apesar de não conseguir salvar essa grande barca furada que é o elenco do Vasco. Mas são duas peças que, num Bahia da vida, meu amigo. É o Tenho Bahia certeza que o inverso, né? Bahia. O Vasco. É, O exatamente, Vasco tem pronto. goleiro e atacante. Isso. O Bahia E tem o não resto tem do todo o time, resto. O Bahia tem todo o resto e não tem do tem esses resto, não tem dois goleiro. aí. O Vasco é a antítese do Bahia, é o Bahia do multiverso. Mas o fato é que, sem essas duas peças, o Bahia sofre muito, porque dá essa pretensa sensação de que o Bahia domina jogos, e hoje foi assim mais uma vez. O Bahia teve quase 60% de posse de bola, trocou mais passe que o adversário. É muito assim, sabe? Só que aí quando chega na hora de você torcer a faca ou de garantir a segurança de um placar mínimo, você não pode dar a garantia, não pode cravar que isso vai acontecer, sabe, Fábio? Eu já perdi a conta de quantas vezes o Bahia perdeu gol por falha dos goleiros. Hoje é desse goleiro que tá aí, titular, assim, sabe Deus por quê. E aí ele sai, entra outro miserável também, que assim, a gente fica falando assim, tá na hora de Ronaldo ser titular, como se Ronaldo não tivesse falhado em outros jogos também. Falha também, porque é tudo farinha do mesmo saco. Aí tem o outro que não falhou, mas fisicamente talvez não tenha mais É. condição. A última partida que ele entrou foi contra o Atlético de Goiás, entrou, jogou bem. Depois esse ano mesclou algumas partidas, aí falhou de novo contra a América de Natal. Ou seja, é uma série de problemas ignorados pelos Faria Limers que, na minha visão, dão conta de que o Bahia ainda precisa amadurecer o seu projeto de futebol. Muito bem. Mais comentários aqui, né? O Murilo Nunes fala a falta de urgência do Bahia, que não finalizou uma bola, não cruzou uma bola na área, nem aquela jogada onde os zagueiros sobem na área para tentar o abafa, nada disso. Realmente faltou isso pro Bahia. O Caiode Marley fala: hoje a falha não foi de Marcos Felipe, foi de Ramos Mingo. A gente vai discutir sobre essa falha daqui a pouco. Tem também aqui o Felipe Cardoso fala: o esquadrão não tem jeito, kkkk, deve ser torcedor do rival. Igor Santos, é inacreditável que estamos há 3 anos sofrendo com um falso camisa 1 no gol e aparentemente vamos para mais um ano sem. Se isso não é negligência, eu não sei o que é. Já estamos prevendo a M que vai acontecer. Não contratar o Perfeito. time
não contrataram o time que vai jogar na Juventude com somente 2 zagueiros no elenco contra o Juventude. A gente já viu esse filme ano passado. O Vitor Hugo fala que o Concordo. Pulga não voltou bem da pausa no Mundial, não está jogando bem. Também O concordo. Fernando, o Fernando Teste fala que o Bahia claramente entregou. Sula não é prioridade, mas se fosse para entregar, botava o reserva, né? Era É, melhor, seria mais é. inteligente. O Pablo Daniel mandou um superchat aqui, valeu, Pablo. Ele fala: Ravel, desde a análise dos elencos na pré-temporada, você comentava com o maestro que temiam eliminação na conta de Marcos Felipe. Você foi profeta ali. Pablo, obrigado por sua mensagem, meu irmão. Você que é tricolor de aço, mora no Amazonas, né? E é um cara que está sempre É. acompanhando aqui nosso conteúdo, muito legal ter a sua participação, a participação de todo mundo, já disse aqui, tanto mensagens dos tricolores quanto também da galera da resenha. Chega mais, interage aqui com a gente. E o Superchat é sempre importante também para fortalecer nosso canal. Eu lembro bem desse episódio, quando a gente fez aqui uma espécie de raio-x dos elencos montados, projetando a temporada. E uma das coisas que eu falava muito assim com o Maestro na época, com o Fred, depois com você fazendo também, Fábio, já análise de jogos, assim, de ter dito aqui que eu não me surpreenderia se o Bahia, por exemplo, caísse numa Libertadores com falha de Marcos Felipe. Eu lembro claramente de ter utilizado essa expressão. E aí eu estive em Medellín para ver em loco o jogo que para mim foi o jogo que marcou a eliminação do Bahia. Acho que o jogo em Porto Alegre ele foi só para dar voz e vez àquilo que de fato já tinha acontecido, e aquela derrota ela passa necessariamente por uma falha do goleiro, né, do Bahia, do atual goleiro do Bahia, e aí nessa condição o Bahia ainda é eliminado pela Sul-Americana da mesma forma, com a responsabilidade do mesmo atleta. Então, o que eu posso dizer é que, infelizmente, previmos corretamente. O Bahia ele trata de maneira negligente as lacunas do seu elenco e o resultado está aí. O torcedor é quem mais sofre depois de um momento como esse. Bom, aqui mais alguns comentários. Vitor Hugo fala que a derrota do Bahia foi vergonhosa, investimento monstruoso. Era um dos favoritos ao título, zebra histórica. Quem tá por aqui também, o resenha de álbuns de heavy metal. Sou torcedor do Vitória, eu acho que 4 competições não tem condições. O Bahia já está em 50 jogos no ano, não tem mental com suporte. Então, todo mundo entende isso. Só que se é isso, bota reserva, pô. Escolhe, não. Sul-Americana é reserva. Brasileirão é titular, pronto. E tem um agravante, o América de Cali não jogou, tá? O jogo dele no Campeonato Colombiano foi adiado. Então ele teve uma semana para descansar, para se preparar para esse jogo. E o Bahia foi com titular esse jogo. O outro jogo teve a viagem para Colômbia e foi com titular. Então não faz sentido. Ou você poupava contra o Fortaleza, para todo mundo ir aí com gás lá no alto, né, para esse jogo, para todo mundo ir bem fisicamente, descansa contra o Fortaleza e vai com força máxima. Ou então você vai com força máxima contra o Fortaleza, como aconteceu, e bota o time reserva aí. E se for eliminado, fala que não era prioridade. Pronto. Então, Eu concordo muito com as duas análises aí, tanto a mensagem do resenha de álbuns de heavy metal, né? Que isso. você jogar 4 frentes com qualquer elenco que seja, assim, na minha avaliação, Fábio, nenhum elenco do Brasil tem condição de dar conta de 4 frentes. Não à toa a gente trabalha aqui e trata de uma maneira apoteótica quando um time ganha 2 competições importantes, né? A exemplo do Botafogo ano passado ganhou o Brasileiro e Libertadores, ou do Flamengo de Jorge Jesus que ganhou aquele Brasileirão de maneira bem contundente e depois ganhou a Libertadores. A gente está falando de times que ganharam 2 competições de 3 possíveis, né? Trabalhando 3 frentes. O Bahia trabalhava 4, sem elenco para isso, sem mental para isso, sem estar geograficamente posicionado numa condição favorável, né? Uma viagem como essa, agora o Bahia está saindo da Colômbia por volta de 1h10 da manhã, deve sair o voo de lá. É uma viagem de 4 a 5 horas, vai ter uma escala para abastecimento da aeronave, uma viagem de 4 a 5 horas que se faz. O Bahia vai chegar em Salvador às 6 da manhã. Então, assim, mesmo que tivesse passado, enfrentar o Fluminense depois, aí passa do Fluminense, voltam as viagens continentais, né? Isso aí para eventualmente para a Argentina jogar contra o Lanús. Então é difícil. O problema é aquilo que a gente está falando, que você falou, e eu concordo também, Fábio. Se o recado era tratar a Sul-Americana de maneira secundária,
Esse recado não ficou tão claro no momento em que você escalou tudo que você tinha à disposição, desgastou atletas, correu risco, não conseguiu o resultado e agora vai entrar todo mundo com o CK mais alto para ganhar o Juventude, porque o Juventude, o Bahia mais do que nunca tem a obrigação de vencer. Teria em qualquer hipótese e circunstância, mas o Juventude é um adversário que não tem um ponto fora de Caxias, é um adversário que não ganha de ninguém, é uma conta de luz para o Bahia pagar e a desconfiança vai estar toda residindo do lado tricolor. Muito bem. O Sir Jeff também está por aqui. Fala que o Bahia teve 4 jogos fora de casa, né, nas competições continentais, perdeu 3. E 2 deles sequer chutou no gol, precisando ganhar. É Verdade, Sr. isso. Jeff. Michel Xavier tá por aqui. Ele fala que se o Um Bahia abraço, ficasse Michel. se o Bahia ficasse na Sula, seria muito forte. Os adversários deste ano estão bem fracos. Saulo Lessa tá por aqui. Um abraço, É, Saulo. Saulo torcedor do Rubro-Negro, deve estar feliz hoje que tá, só. tá feliz aqui. Boa noite, estamos no apagão de todo ano. Será que é Isso do Bahia? acontece também. Alguém tinha mandado uma mensagem mais cedo sobre isso e eu fiquei preocupado, porque foi mais ou menos, Fábio, nessa época do ano que ano passado o Bahia perdeu para o Cuiabá e para o Corinthians, 2 jogos seguidos em Salvador, na Fonte Nova. Acho que foi na 15ª rodada do Brasileirão. E foi o início de um drama, de um apagão que demorou um pouquinho ali a acabar, viu? Jogos assim bem complicados, como eu disse, essa sequência que a torcida do Bahia projetava 6 pontos, teve 2 derrotas, depois vai para Goiânia enfrentar o Atlético Goiás que não conseguia nem ganhar nem empatar com ninguém, o Bahia vai lá e consegue um empate chorado. Ou seja, espero que não se repita, mas se acontecer esse problema, nem desconhecido esse problema tá? É um problema recorrente nas temporadas do Bahia, assim. Em determinado momento, o time parece que perde um pouco do foco. Eu não vou dizer que é o gás, porque, como eu disse, eu acho que esse elenco do Bahia em 2025, a exceção feita às lacunas que a gente já conhece, é um elenco mais enriquecido. É um elenco que tem alternativas. É um elenco que você olha para o banco e vê opções, vê possibilidades. Mas eu tô nesse momento assim, com a pulga atrás da orelha, Fábio, em relação a como é que vem sendo tratado o nível de foco, de determinação, de cobrança, para que o Bahia permaneça olhando para cima o tempo inteiro e não escolhendo onde é que vai ter disposição. Eu digo isso porque, assim, é óbvio que a gente deseja que o Bahia consiga ter uma boa atuação contra o Juventude, mas será que essa também não será uma resposta sintomática de que o Bahia está privilegiando tanto o Campeonato Brasileiro a ponto de negligenciar com postura as demais competições? Eu falo isso porque o torcedor do Bahia ele não vai aceitar bem, por exemplo, que o Bahia seja eliminado pelo Ceará na Copa do Nordeste. Acho que o torcedor do Bahia, de um modo geral, ele pode até não falar, mas de alguma forma, no íntimo dele ali, ele já dá o título da Copa do Nordeste como algo meio que certo. O jogo contra o Ceará é um jogo muito difícil, não estou nem dizendo aqui, eu não partilho desse pensamento. Acho que o Bahia vai precisar jogar para vencer o Ceará. Inclusive, se jogar essa bolinha de hoje, não vence não, viu? Se jogar essa bolinha de hoje, perde. Mas talvez o torcedor nutra esse pensamento interno aqui de que jogar uma bolinha meia bomba seja o suficiente para ganhar o Nordestão, e não é. Se jogar fraco contra o Retrô eliminou o Fortaleza. Então o foco ele não pode ser unicamente no Campeonato Brasileiro. Eu sempre defendi aqui que o Brasileirão é a principal competição do Bahia em 2025. Mas se você jogar de uma maneira tão desprendida em outras competições, meu amigo, aí o fumo vem. É isso. Vitor Vilar pergunta se foi a última partida de Lúcio e Marcos Felipe. Um abraço, Vilar. Queria eu que tivesse sido pelo menos a última partida do goleiro. Não acredito que será, meu amigo. Agora, Lúcio, eu tenho certeza que não. Acho que ainda é um atleta que o Bahia vai precisar contar, porque não acredito nesse ímpeto de contratação de um atleta que venha para resolver problema. E hoje o William José demonstrou porque que ele não é 100% digno da confiança da torcida do Bahia. Porque quando a gente começou a superar aquele incômodo que se tinha em relação a ele e o seu desempenho, ele demonstra problemas físicos. Hoje ficou muito evidente que ele entrou na base do sacrifício, não tinha condição nenhuma, já não é um atleta de muita mobilidade, mas hoje demonstrou que entrou ali porque o Bahia precisava que algum jogador fosse para a área tentar empurrar uma bola, mas a realidade é que ele praticamente nem tocou nela. Então, acho que o Lúcio ainda vai ter algumas oportunidades, muito mais por escassez do que necessariamente por desempenho. Boa, vamos pro campinho? Vamos analisar Vamos lá. individualmente aí.
Os jogadores, começando pelo Marcos Felipe, e aí a gente pode falar também do lance do gol, né, Ravel? Que aí também envolve o Mingo, o David Duarte. É É até bom analisar já o trio de uma vez, Fábio, porque para isso. mim os três eles têm responsabilidade direta, assim. A responsabilidade menor é de David Duarte, para quem eu vou dar um laranja aqui. Acho que a partida dele foi ruim e ele, para mim, ele poderia ter cortado a bola passa muito próximo a ele, ele poderia ter se jogado na bola, dado um carrinho, enfim. Ele deu uma apagada, ele deu uma dormida, acreditando que Mingo estava mais próximo na cobertura. E aí essa hesitação fez com que Mingo tivesse que protagonizar o lance e aí dar um recuo infeliz. E é por isso que para mim Mingo é o principal responsável pelo gol, tá? A falha de Mingo, ela ocasiona tudo o que acontece depois. E esse erro de comunicação e todo o restante da partida dele, da falha no segundo gol também, né? Porque a falha do primeiro ficou muito estrondosa, mas no segundo lance também, no segundo gol, tanto ele quanto o Thiago Borducci assistem o jogador do Garcês, jogador da América de Cali, cabecear sozinho sem sair do chão, assim como tinha sido no terceiro gol do Inter na eliminação na Copa Libertadores. Então, Mingo, muito mal, aí vai um vermelho para ele. Acho que talvez, se não a pior, seguramente uma das piores partidas dele com a camisa do Bahia. E aí eu deixei o último, o inominável goleiro do Bahia, que também vai com o vermelho, apesar de não ter sido o principal dos que falharam no lance, ele também falha de maneira absurda, porque depois que ele consegue ainda salvar o erro que Mingo cometeu, jogando a bola ali pro lado com o pé, ele volta, meu irmão, com a mesma urgência de uma tartaruga em velocidade. Assim, cara completamente apagado, ridículo, sabe? Não tem condição nenhuma, assim, de vestir a camisa do Bahia, mas esse cara, assim, acabou o tempo dele, não tem condição. Volto a dizer aqui, quando a gente fala esse tipo de observação, é sempre analisando o profissional, porque a pessoa é uma outra coisa, tá? Mas o profissional, ele não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Bahia. E aí a gente vai ter que continuar tolerando, porque a galera do ar-condicionado vai continuar fazendo com que o torcedor do Bahia seja espizinhado aí, vai tomar a decisão no time que eles acham que deve. E eu só volto a falar o nome dele aqui quando ele tiver uma atuação realmente boa. Fora isso aí, é o goleiro do Bahia e a atuação dele hoje, mais uma vez, muito mal. O Pablo Daniel mandou mais um superchat aqui. Ele fala que prefere o goleiro do The Strongest do que o Patrick, né? O Patrick Não, Siqueira, né? opções o Bahia teria muitas. Aí ontem a gente fez um raio-x muito legal. Quem quiser aí pode assistir no nosso feed, nossa seção de vídeos. E aí a pergunta era: algum jogador do Mirassol vestiria a camisa de um dos 5 clubes do Nordeste? Obviamente, Sport, Ceará, eventualmente até o próprio Fortaleza e o Vitória, por terem mais lacunas no elenco, poderiam contar até com mais atletas. O caso do Bahia é um pouquinho diferente. Mas com toda certeza, Walter é um goleiro melhor do que esse que está aí. Então, com toda certeza, Walter amanhã desembarcaria na cidade tricolor e jogaria muito mais do que esse cara já conseguiu entregar com a camisa do Bahia, que tecnicamente não é nem tão ruim, tá? Tudo que eu tô falando aqui, eu nem acho que ele seja tecnicamente essa miséria toda, mas ele entrou num espiral tão negativo que não há mais clima para ele continuar. E Walter seria titular, sim, sem sombra de dúvidas. Então, opções o Bahia tem. A questão é que o Bahia está tentando conciliar desempenho técnico com um perfil de contratação, e isso vai fazendo com que o Bahia seja prejudicado pelas suas próprias escolhas, Fábio. E tem o Marcos Felipe, é um goleiro que mentalmente é fraco também, né? Tipo, as falhas, você percebe claramente que isso abala, né? Não é o jogador que falha e esquece, consegue superar, né? Então isso aí realmente tomou gol de escanteio. Hoje também. É porque você pega o escanteio do Hulk e a falha de hoje, assim, se não fosse o histórico, né? O histórico grande do Marcos Felipe, você até conseguiria ali amenizar e tudo mais, mas é difícil, né? É, Quando o acho que goleiro foi não até tem Fred que crédito, falou. né? E O isso, goleiro tudo não fica tem pior, crédito. Fábio. Tudo fica pior. Acho que Fred até falou, utilizou uma expressão legal aqui que eu pensei também esses dias. Ele falou assim, sobre uma falha que aconteceu no jogo Juventude 2 Sport 0. Né, o pessoal ficou discutindo ali se o Gabriel, né, que é o goleiro que tá vestindo agora a camisa do Sport, se fosse magrão, se considerariam falha, porque muita gente estava dizendo ali que tinha sido uma falha do goleiro do Sport. E aí ele chegou à seguinte conclusão: se fosse magrão, não era falha. Pronto. Se fosse Emerson Ferretti vacilando contra o Atlético Mineiro e no jogo de hoje, a gente diria, pô, vacilo de Emerson Ferretti.
A gente não diria assim, falha do goleiro, seria um vacilo, uma desatenção. Mas aí quando chega nesse nível de sequência acumulada de erros, erros que tem as digitais desse goleiro, as características desse cara, que sempre falha da mesma forma, aí é falha mesmo, não tem pra onde correr. Muito bem, vamos agora para as laterais. Hoje o Arias, né, foi mantido no time titular e o Juba na esquerda jogou só um tempo, né? Depois o Borducci entrou. E aí, Rafael, os laterais, pode avaliar os três, né? Que o Borducci também no segundo gol jogou com o quê? Tinha cola na chuteira dele, ele não podia pular. É, esse aí é horroroso. Começar por ele aí, vermelho, não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Bahia, assim, fraquíssimo. Atleta que veio cheio de expectativa no meio da janela do ano passado, ficou aqui treinando 3 semanas antes da janela abrir, e aí criou-se tanta expectativa em torno do desempenho de Iago Borducci, até pelo que ele já tinha conseguido fazer na Alemanha, a bem da verdade, foi um nome celebrado quando veio, cunhado de bastante expectativa, né? Teve despedida no time que ele jogava, ou seja, não veio nem assim com a desconfiança já plantada. Ele plantou a desconfiança sobre si próprio a partir do momento em que ele nunca conseguiu fazer uma partida realmente boa pelo Bahia. Jogar 90 minutos de maneira incontestável, sabe? A gente sempre tem que relevar um vacilo, uma desatenção, uma cintura dura, uma falta de velocidade, uma lesão, que é especialista em. Esse cara devia fazer medicina, né? Tanto que ele fica no departamento médico, ele já deve ter até um diploma e a gente não sabe. E aí, a lateral do Bahia já estava ruim, quando ele entrou, piorou. E eu digo isso porque Juba hoje fez uma partida muito ruim também. Vou colocar um laranja para ele aí, jogou mal. Acho Tá que ele sentiu cansado muito a também o parte Juba, física, né? cansado Isso. demais. Não era nem para ser titular hoje, tá na conta de Rogério sem esse erro também. E quando ele saiu ali aos 45 minutos, né, da partida, no intervalo, ficou muito evidente por que ele jogou, na verdade, né? Porque o lateral reserva é uma lástima. Antes o Bahia jogar de alguma outra forma do que precisar desse cidadão que entrou no segundo tempo. E Arias, muita transpiração e pouca qualidade, viu? Que fase vive também esse cara, desde que voltou a jogar aí pelo Bahia, as lesões que ele teve, convocação e o escambau. Nunca mais a gente falou, nunca mais botei um verdinho em Arias. E não é perseguição, não, porque eu gosto do atleta. Eu gosto do atleta. Acho até que ele merecia uma oportunidade de jogar titular no Brasileirão, para ver se com a mentalidade do Brasileirão ele consegue ser puxado para cima pelo time, até porque Gilberto também tá dando nos nervos mais recentemente. Mas esse Arias que a gente viu hoje explica a titularidade de Gilberto. Arias hoje mais uma vez jogou mal. Muito bem. Vamos agora para o meio de campo, né? Hoje tivemos Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo. O Everton Ribeiro fez falta, né? Hoje o time ficou rodando a bola ali. Tudo bem que com o Everton Ribeiro, às vezes, muitas vezes isso acontece também. Mas a chance de achar um passe ali que quebrasse linha era maior, né? Ah, com certeza. É um atleta que ele é mais respeitado pelos adversários, né? Quando você vê do outro lado um jogador que tem o currículo que Everton Ribeiro tem, a capacidade que ele tem de romper linha, você não deixa o espaço que Michel Araújo, por exemplo, teve hoje para construir no pé de um craque como esse, tá? Então, não é só o desempenho às vezes, né? Porque nem sempre Everton Ribeiro consegue jogar bem pelo Bahia, especialmente em 2025, mas o que ele representa em termos de impacto para o jogo, para o adversário, a forma como ele te enxerga, isso faz a diferença. É por isso que eu acho que ele fez falta hoje e considere ainda que o substituto não conseguiu jogar bem. Então, mal para Michel Araújo aí, já começando por ele, né? Ele que foi o substituto. Até gosto da ideia de Michel jogar de fato como substituto de Everton Ribeiro e não Rogério Ceni fazer um monte de mudança aqui e ali para encaixar o meio-campo de uma outra forma, porque não tem extremo aberto, não sei o quê. Não gosto quando ele descaracteriza o time, por exemplo, porque ele não está jogando com pontas abertas. Gostei muito mais da ideia, tentativa de Michel Araújo jogar exatamente fazendo o que Everton Ribeiro faz, apesar do mesmo não ter tido sucesso. Jogou mal aí para Michel Araújo, assim como o Caio Alexandre, não foi bem na partida, não conseguiu fazer o Bahia jogar. Esse que é uma peça muito importante para poder fazer o Bahia ter desempenho. Quando ele não joga, o Bahia é o que foi hoje. Assim. O jogo do Bahia passa muito por esse cara. E hoje, mais uma vez, ele não foi bem. Acho, inclusive, que ficou muito evidente que, assim como o caso de Juba, Caio Alexandre era um atleta que não era para entrar hoje. Assim. Sentiu muito a parte física, muito desgastado, brigou demais e demonstrou pouco futebol. Laranja para ele, porque nem devia estar em campo. E para mim, no meio-campo, o único jogador que se salva dentro desse
essa partida vexatória, ridícula que o Bahia fez hoje, desinteressada, é Jean Lucas pelo segundo tempo. Primeiro tempo abaixo, primeiro tempo ruim, primeiro tempo ele tinha jogado mal, no segundo ele melhorou um pouco e ainda conseguiu botar Kaique ali de cara com o gol, é, na única oportunidade de chance clara mesmo que o Bahia teve no jogo, acabou nem se convertendo numa finalização direta, mas poderia ter sido, e Jean Lucas foi o único que conseguiu se salvar nessa noite miserável do Bahia aí. Vou colocar um razoável para ele de bom tamanho. O Igor Santos fala que é, hoje ficou claro o que fala Ravel. O Juba mais livre anula Jean Lucas. É o que eu já falei aqui, acho que até obrigado, Igor Santos, por sua mensagem, amigo. É aquilo que eu tinha falado, assim, o Bahia sempre jogou no 3-2-5. Eu digo, faço questão de ressaltar isso, porque às vezes quem pega a live depois, enfim, pega o recorte só da live, é, pode interpretar que eu estou dizendo que o Bahia está jogando de uma forma diferente. Não é isso. Eu não digo isso. O Bahia sempre jogou no 3-2-5. Só que da forma como o Bahia está se posicionando depois da pausa para o Mundial, o Juba está jogando cada vez mais avançado nesse 2 do 3-2-5. Ele joga agora alinhado com o Caio Alexandre. Isso faz com que esse 5 do Bahia, lá na frente, em vários momentos, Jean Lucas e Pulga confundam posicionamento, confundam função, ocupem muito espaço dentro de uma área e deixem buracos em outra. Isso empurra Jean Lucas para frente e tira o que, na minha avaliação, ele tem de melhor, que é se deslocar olhando para o gol, sabe? Correndo para frente, Fábio, tendo espaço para progredir a jogada. Quando ele recebe a bola mais perto do gol, ele acaba recebendo a bola de costa, ele acaba não tendo aquele espaço para poder pensar o jogo, virar o jogo, acionar a pulga com velocidade, em profundidade. Então, assim, eu acho até que funciona bem esse 3-2-5 do Bahia, funciona bem para Juba. Para Jean Lucas, eu acho que não está funcionando tão bem. E a prova disso é que Jean Lucas melhora no segundo tempo quando o Iago Borducci faz uma outra função, espetado lá em cima, e Jean Lucas recua mais para jogar numa faixa de campo onde ele tem mais facilidade. Foi até um bom comentário aí do Igor Santos para poder me lembrar desse tema, porque para mim a melhora de Jean Lucas no segundo tempo passa um pouco por isso. Boa, vamos agora pro ataque, né? Começando pelo Cauli hoje ali como um falso 9, né? Não funcionou bem, né? Não funcionou bem. Eu acho até que ele tem vontade, diferente do que a gente é, comentava sobre um Cauli de 2 meses atrás aí, Fábio. Eu acho que ele continua sendo aquele jogador tímido, de postura meio, sabe, bateria baixa. Você olha assim para Cauli, sente falta de uma vibração, de um espírito de um Acevedo, por exemplo, que é um cara que parece que está ligado no jogo o tempo inteiro, mas esse é o perfil do atleta. Eu acho que apesar desse perfil tímido, esse perfil retraído, Cauli tem buscado o jogo lembrando um pouco até o Cauli de 2023, tá? Eu acho que em alguns momentos Cauli lembra o de 2023. Eu acho que ele não jogou bem, vou colocar um jogo mal aí para ele, como todo o ataque do Bahia, mas eu destaco que essa vontade que ele teve hoje é uma vontade que, se bem aplicada em faixas específicas do campo, em contextos específicos de jogo, pode ajudar o Bahia sim. Para mim, Cauli está muito mais penalizado por ter jogado de falso 9 hoje. Poderia até, na minha avaliação, ter sido substituto de Everton Ribeiro, uma função que ele já executou no Bahia, executou bem, né? O cabeça pensante, armador. Poderia ter jogado ali naquela posição e dado um retorno melhor. Acho que Rogério acabou optando por ele pelo fato de não confiar na fase que Lúcio Rodrigues vive, mas o fato é que Cauli jogando de falso 9 não funciona, especialmente em defesas fortes fisicamente, como essa defesa do América de Cali. Se é um time que não tem qualidade técnica, eu insisto nessa tecla, para mim é um time que, assim, tirando o Carrascal, o Murídio, que são bons atletas, o time do América de Cali não é um time qualificado tecnicamente, sabe? Mas é um time que compensa com muita vontade, com muita força física, com muito ímpeto, e aí você tem um jogador franzino como o Cauli para ficar disputando bola com dois guarda-roupas ali dentro da área, obviamente não daria certo, então o Cauli jogou mal. Bom, para fechar o time titular, né? Ademir e Pulga. Também mal os dois. Eu destaco apenas que Pulga, ele tentou mais, tá? O laranja de Pulga é o menos laranja de todos. Quase seria um amarelo, mas não jogou o suficiente para poder ir para essa condição de razoável, não. Ele é um cara que, uma das coisas que eu admiro em Pulga é um atleta que está sempre incomodado,
sabe? É um cara que tá sempre buscando o jogo. É uma pena que ele não esteja vivendo tecnicamente seu melhor momento. Torço muito para que ele volte a jogar bem contra o Juventude, que é um adversário também acessível, que toma muito gol. Espero que seja o dia da redenção aí, da volta da boa fase do nosso Pulguinha, que é um atleta importante, que hoje não foi bem, mas que demonstra sempre bastante incômodo, né? Um cara que está sempre tentando fazer o Bahia jogar bola. Eu destaco essa vontade dele, que eu acho que é muito importante. Por isso, inclusive, o Rogério Ceni deixa sempre ele no jogo. Hoje ele começou pela ponta esquerda. Quando o Rogério faz a substituição ali no intervalo, né, para colocar o William José, ele segura ainda a Pulga no jogo, né? Traz Pulga primeiro para o lado direito, para depois colocar o Kaique, né? E depois volta a Pulga para a condição ali do lado esquerdo. Pulga joga os 90 minutos, porque, como eu disse, é um atleta que demonstra muita vontade, tá sempre tentando, sempre lutando. Só tô um pouco preocupado com esse desgaste físico, né? Que eu já tinha mencionado para Caio Alexandre e para Juba, o próprio Mingo, que foi mal hoje. Esses 4 atletas jogam todos os jogos, sabe? É. Não é coincidência que a gente tem um desempenho tão ruim desses jogadores. Eles não são máquinas, tá? Eles não são máquinas. Mesmo que o Bahia tenha entrado com a mentalidade ruim hoje, se tivesse entrado com a melhor possível, esses caras sentiriam a sobrecarga de uma maratona de jogos. Então, em algum momento o Bahia vai precisar poupar no brasileiro também, mesmo que tenha hoje é, tido sua participação abreviada na Sul-Americana, não vai ter jeito. Em algum momento o Bahia vai precisar poupar esses atletas porque eles não são de ferro. Boa. Bom, titulares avaliados, né? Entraram o Burducci, que a gente já avaliou. E aí vamos com Lúcio Rodrigues, Kaique, William José e mais pro final o Azevedo também entrou. Lúcio Acevedo sem nota, tá? Não participaram de nada assim no jogo pra gente avaliar. Não dá pra falar nada a respeito desses atletas. Kaique, mal mais até pelo gol perdido, tá? Poderia até receber uma outra concepção aqui se tivesse feito aquele gol, porque eu acho que ele não foi mal como os demais atletas, tá? Até deu uma movimentação, mas a única chance clara do Bahia no jogo, ele jogou pra lua, não vai ser salvo aqui nessa bandeja não. E o William José, mal também, justamente porque ele foi uma geladeira ali na frente. Frio, não tocou na bola, não participou do jogo, pesado, estático, sem mobilidade como uma geladeira. Acho que fisicamente ele não estava pronto para jogar esse jogo. É, Deve foi ter por ido no sacrifício, sacrifício. né? E aí, exatamente. E aí o Bahia foi penalizado por isso também, Fábio. Jogou mal aí para William José. Muito bem. E para finalizar, né? Melhor em campo, o Jean Lucas Não mesmo? dá. Não dá Ou pra gente colocar vamos. melhor em campo hoje em dia. Vamos esquecer isso aí. E o Não pior? tem, Quando não tem não tem melhor, tem que não. ter pior. A É, regra é se essa aqui. tem, se tem pior, não tem jeito. A gente vai ter que colocar aí Mingo, É, Mingo. porque mesmo que ele tenha muito crédito com a torcida do Bahia, eu sou fã de Mingo. Excelente jogador, para mim uma das contratações mais acertadas, se não a mais acertada dessa temporada, mas ele não conseguiu nesse jogo de hoje render não. A sua atuação foi lastimável e trouxe consigo aí o declínio de outros atletas, né? Então, Mingo pior em campo hoje. Muito bem. E para finalizar, o Rogério Ceni. Vermelho, tudo errado, escalação errada, é, comunicação com o time errada, proposta de jogo errada, ter visto tudo isso que aconteceu hoje no jogo durante os 90 minutos e ser espectador, tudo errado. Rogério Ceni para mim planejou errado, roteirizou errado o jogo, traçou todos os objetivos e atuou de maneira errada em relação àquilo que ele entendia que deveria ser o Bahia no jogo de hoje. Então, o comandante tricolor, que assim como o Mingo tem muito crédito, ele vacilou. Para mim, ele acabou conduzindo o Bahia de uma forma para a gente ver um campinho que dificilmente a gente costuma ver aqui no 2025 do Bahia, né? E hoje, É, para mim, tem sem as digitais de verdinha. Rogério Ceni nesse trabalho. Bom, verde só o campo, né? Os jogadores aí, É, ninguém ganhou passaram avaliação longe. positiva. Bom, então é isso, né? Vamos fechar aqui. Vou agradecer a galera do chat, né? O Saulo Lessa tá aqui, o Gisney Pereira, o canal Everton de Castro Composições também tá por aqui, deixou o joinha. Enfim, Igor Santos, o Pablo Daniel, o Fernando, o Carecossauro. Ele fala que o Santos está na. O goleiro Santos, né? Está na reserva do Atlético Paranaense. Não, esquece isso aí. Esquece isso aí. Esse aí só viria pelo nome. Já é É, reserva acho que ele é reserva do terceiro clube seguido na sua
carreira Também não recentemente. adianta E olha que é trazer um um. jogador que tem história no Atlético. E está sendo preterido por um jovem garoto, né, o Mikael. Então, não, é o que eu acho que você ia falar, né, Fábio? Não adianta trazer um jogador só para poder dizer que trouxe, porque esse cara já Não, foi Ronaldo. e sem ritmo, né? Você não sabe como ele tá a curto prazo. E o Bahia precisa de alguém que resolva, né? Não é apostar, né? Não é apostar, aposta no que já tem aí mesmo. Guardadas Tenta o as devidas Ronaldo. proporções, guardadas as devidas proporções, o Santa Cruz trouxe Felipe Alves, pensando mais ou menos a mesma coisa, e a situação ganhou uma proporção ainda pior. Tem que pegar um goleiro que esteja jogando bem, né? Que tenha um recorte recente bom, né? E acho Concordo. que nesse caso até melhor o goleiro lá do Casa Pia do que esses goleiros reserva aí de time grande que não joga há 3, 4 anos. É, Tem o Marcelo, exatamente. pô, o Marcelo Lomba do Palmeiras. Já jogou no Bahia, inclusive, né? Mas tá 4 É, anos reserva, você nem sabe como o cara tá, aí é meio não, arriscado, é muito arriscado. É não, melhor um cara que tá esquece. jogando. Isso. Como diria Tele Santana, né, nessa altura do campeonato é melhor você trazer aquele cachorro que tá com a barriga vazia ali, com a orelha em pé, Isso. tentando trazer atento a todo tipo de oportunidade, do que um cara que tá numa fase descendente da carreira, já pensando em outras coisas e vai chegar aqui em Salvador, uma cidade litorânea, com vários atrativos, pensar em outras coisas, pra gente dizer o mínimo. Muitas distrações, né, em Salvador. Exatamente. É isso. Por Muito isso que eu bem. fico mais em casa. Muito, muito bem, a gente sabe, Ravel Pinheiro. Bom, então é isso. Vamos chegando ao final. Valeu para todo mundo aí que acompanhou. Valeu, Gabriel Costa, que esteve na direção. E nesta quarta, tá? Tem telecast, tá? Temos o Vitória, né, galera aqui da Bahia? Tem Vitória Esporte, né? Esse joguinho aí, capicioso, viu? Vitória não abre o olho, não, porque o esporte uma hora vai ganhar. Então, jogo chato. E também tem Ceará e Mirassol, tá? A grande surpresa do campeonato aí, o Mirassol contra o Ceará, serão os jogos que terão telecast aqui nesta quarta-feira no 45 minutos. Valeu, Ravel! Valeu, Fábio. Tamo junto. Valeu, Gabriel. Valeu todo mundo que Valeu! esteve aqui até esse momento. Um abraço. E é isso, deixa aquela curtida, se inscreve no canal, compartilha com a galera, ativa o sininho, dá aquela hypada no vídeo, comenta aí você que tá vendo na versão gravada, enfim, dá essa moral pra gente, pro 45 minutos continuar crescendo cada vez mais. Valeu, até a próxima.